Olá, meu nome é Jade dos Santos, eu sou aluna do curso de farmácia e hoje eu vou falar para vocês sobre a doença de Alzheimer, sobre a bioquímica da doença de Alzheimer. Bom, falar um pouco da história. Então, a doença de Alzheimer foi descrita em 1906 pelo psiquiatra e neuropatologista alemão Alois Alzheimer. Ao fazer uma autópsia, descobriu no cérebro do morto lesão que ninguém nunca tinha visto antes, tratando-se de um problema no centro dos neurônios. As células cerebrais apareciam atrofiadas em vários lugares do cérebro e cheio de placas estranhas e fibras retorcidas enroscadas uma na outra. Bom, então esse psiquiatra, né, ele fez uma análise sobre aquele cérebro e ele percebeu que tinha várias placas, e essas placas são proteína beta-amiloide, que eu vou falar para vocês, e esmaranhados. E esses esmaranhados se refere à proteína tau, que eu vou falar para vocês. Bom, então, como que as alterações, né, que ocorrem da doença de Alzheimer? A primeira alteração que ocorre é na parte do hipocampo, né? E ali a pessoa já começa a ter problemas de saber a localização e também de ter memória de curto prazo, já que o hipocampo ele tem muito dessa responsabilidade. Passando por córtex, né? Córtex frontal, onde a pessoa tem problema, né, em gerar pensamento, ter ideias, indo para a parte frontal, para a parte posterior do cérebro, atingindo o bulbo, alterando o equilíbrio, tronco encefálico, né, bulbo tronco encefálico, onde a gente tem as alterações em batimentos cardíacos, alterações em respiração, né, ciclo da respiração, mastigação, enfim, toda essa alteração. O cérebro todo fica comprometido. Então, intervenção farmacológica de um modelo de camundongo transgênico melhora o fenótipo patológico associado a Alzheimer, envolvendo ativação de proteossoma. Então, o que se caracteriza a doença de Alzheimer, como eu falei para vocês? Emaranhados de proteínas, né, beta-amiloide, e agregados de proteína tau. Então, como que acontece? A gente tem a proteína transmembranas, né? Essa tem a beta-secretase, a alfa-secretase e a gama-secretase. Ocorre na doença de Alzheimer dela ser clivada entre a beta e a alfa-secretase. E por isso, o nome desse peptídeo, ele vai ser alfa-beta. Entre esses alfa-beta, o mais perigoso é o alfa-beta 42. Por quê? Porque esse alfa-beta 42, ele tem um grande poder neurotóxico. Bom, esses aglomerados, né, de proteína, eles vão fazer com que cause uma inflamação. Com isso, vai ser chamado ocitocinas pró-inflamatórias. Essas ocitocinas pró-inflamatórias, por via extrínseca, vai levar à morte da célula com sistema em cascata, né? Liberação da P53 e a morte desse neurônio. Junto com isso, essa proteína alfa-beta também vai fazer com que haja a autofosforilação da proteína tau. Com isso, vai fazer com que ela modifique a sua conformação, fazendo com que não consiga passar informação de um neurônio pré-sináptico para o neurônio pró-sináptico. Então, toda essa patologia, né, toda essa alteração patológica vai causar a patologia. Só que as proteínas alfa-beta, as proteínas amiloides, elas não são características da doença de Alzheimer. Essas proteínas, elas têm em várias doenças, inclusive na diabetes tipo 2, uma das coisas que se busca é aumentar a via da proteossoma,
porque também gera essa resposta inflamatória. A doença de Parkinson também foi descrita também com alteração nas proteínas do processo de proteossomo. Então, o processo de proteossomo é um do principal mecanismo de degradação de proteína e tem o papel da manutenção, né? E é um suposto alvo terapêutico para retardar ou desacelerar a progressão da doença neurodegenerativa, que se caracteriza pelo acúmulo de proteínas agregadas. Então, aqui, né, a gente tem né, o ribossomo sintetizando a proteína, né, essa proteína sendo enovelada pela chaperona, só que ela pode ficar uma proteína nativa ou ela pode ter um mau dobramento. E quando ocorre isso, dela ter um mau dobramento, ela fica em agregados amorfos, oligômeros ou fibroamiloide. No caso da patologia de Alzheimer, o que acontece é dela ficar essas fibras amiloides, né? Essa decomposição de fibras amiloides. Só que o processo que seria a autofagia, né? Pelos lisossomos, ou o processo de sistema ubiquitina-proteossomo, que é o mais usado no caso. Só que, porém, não ocorre essa via de sinalização, e com isso, essas proteínas, elas se aglomeram, fazendo com que cause todo esse processo inflamatório. Aqui a gente vê as proteínas tau, a gente vê os microtúbulos, né? A proteína tau, ela pega e ela deixa os microtúbulos de forma correta, fazendo com que consiga passar a informação do neurônio pré-sináptico para o neurônio pós-sináptico. Quando há toda essa resposta inflamatória e a célula ela tem toda essa resposta inflamatória e a liberação de beta-amiloide, a proteína tau ela é hiperfosforilada por sinase, né? Então ela fica toda desorganizada e com isso os microtúbulos eles ficam todos enrolados e não há como passar a informação de um neurônio para o outro. E com isso há a perda também, né, de neurônios, fazendo com que essa pessoa tenha dificuldade. Então, aqui a gente vê a diferença do cérebro saudável para o cérebro com Alzheimer. Como eu falei para vocês, que ocorre a morte do neurônio, a gente vê uma atrofia nesse cérebro. Esse cérebro ele diminui justamente por causa disso, aumento dos sulcos aqui na porção do córtex, e também há essas cavidades maiores, justamente porque a perda do parênquima, né? A perda de células nervosas. Então, vai ocorrer toda essa deformação no cérebro. Então, o objetivo desse estudo foi testar se a ativação de proteossoma em vivo pode aliviar a patologia da doença de Alzheimer, especificamente usando 2 compostos com modo complementares de ativação de proteossoma e propriedades reguladoras antioxidante e redox, documentada no modelo de camundongo transgênico 5-FAD da doença de Alzheimer. Bom, então o que seria esses ratos 5-FAD? Bom, esses ratos 5-FAD são ratos que eles são geneticamente modificados para apresentar a doença de Alzheimer. Conforme eles vão envelhecendo, eles vão tendo sintomas como se fossem as pessoas que tivessem Alzheimer. Então, eles vão ter problema para se alimentar, com isso eles vão ter perda de peso, vão ter dificuldade de saber se localizar, né? Então, toda a alteração que ocorre na pessoa com doença de Alzheimer vai acontecer com esses ratos durante o envelhecimento. Então, curiosamente, a função de proteossoma diminui gradualmente durante o envelhecimento. Então, ao nível que a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo esse sistema de proteossomo, vai ficando cada vez mais escasso. E isso faz com que acumule essa proteína beta-amiloide, não só
no caso, causando doença de Alzheimer, mas também ligada a diabetes. Inclusive, uma das respostas, né, que um dos alvos terapêuticos que eles buscam é aumentar essa resposta do proteossoma na diabetes. Então, Alzheimer está associada com a decomposição amiloide extracelular pelos neurônios, envolvendo peptídeo amiloide, derivado de uma grande proteína transmembrana, proteína percussora de beta-amiloide, encontrada na maioria dos tecidos humanos. Que foi aquele slide que eu mostrei para vocês, que a proteína transmembrana, ela é clivada na porção alfa-amiloide, a alfa-secretase e beta-secretase, e com isso libera o peptídeo alfa-beta, e esse alfa-beta, dentre os mais perigoso, é o alfa-beta 42, porque ele é neurotóxico, vai causar toda aquela resposta inflamatória, como eu comentei com vocês, levando à morte do neurônio. Então, aqui a gente vê o sistema de ubiquitinação, onde a gente tem a proteína E1, E2 e E3. Então, a proteína E1, ela é ativada com um ATP, e com isso ela se liga à parte do carboxil terminal da glicina, da ubiquitina, né? Pela parte sulfidrila da E1. E com isso se libera AMP e pirofosfato. Então, essa ubiquitina, ela é ativada e é levada à sulfidrila da E2, que quando passa para E2, a E3 catalisa a transferência da ubiquitina para a proteína alfa. E esse ciclo se repete por várias vezes, até essa proteína estar toda ubiquitinada e ir para o processo de proteossomo. A estrutura do proteossomo, ela é formada por regiões regulatórias e regiões catalíticas. A regiões regulatória 19S e a regiões catalítica 20S. Inclusive, essa região catalítica 20S é um dos alvos de um dos medicamentos. Então, a gente tem, né, a proteína vai ser degradada nesse complexo, os aminoácidos vão ser liberados para o pool de aminoácidos e a ubiquitina é liberada para um novo ciclo. Então, foi feito tratamento de curto prazo e de longo prazo. Os animais foram alojados em condição padrão, 23 graus, 60 a 70 de umidade, escuridão de 12 horas, com livre acesso a comida e água, e 2 experimentos independentes foram realizados. Um de curto prazo, 2 meses de tratamento, e o de longo prazo, 6 meses de tratamento. Um número total de 17 animais foi usado, 10 machos e 7 fêmeas para o tratamento de longo prazo, e 14 animais para o tratamento de curto prazo, 8 machos e 6 fêmeas. Então, no de curto prazo, foi administrado solução de DMSO, dimetilsulfóxido e 8% de cloreto de sódio, administrado por via intravenosa todos os dias, como controle. Por que o DMSO? Porque ele tem poder anti-inflamatório, né, e antioxidante. Então, ele foi usado como controle para ver se os outros que vão ser usados, eles vão ter uma resposta maior ou menor. Foi usado ácido graxo ômega 3 e o ácido... E também foi administrado 100 microlitros desse ácido, né? E outros animais foi administrado 1 ml do óleo de peixe, que também foi usado. Então, para o experimento de curto prazo, os animais foram sacrificados com idade de 4 meses. O córtex cerebral e o hipocampo foram isolados para análise molecular. E o de longo prazo. Também foi usado a solução DMSO de metilsulfóxido e mais 8% de NaCl como controle.
Só que aqui foi usado 2,18 ácido alfa-glicerretínico e mais o ácido graxo ômega 3. E alguns animais, né, foram administrada o óleo de peixe, 1 ml, para o experimento de longo prazo. Uma análise comportamental detalhada foi realizada de 4 e 8 meses de idade. Com 8 meses de idade, todos os animais foram sacrificados para análise molecular. Então, aqui a gente vê, foi feito vários testes, entre eles a distância percorrida pelos animais. E aqui a gente tem uma comparação em relação ao de 8 meses e o de 4 meses, tratado com o DMFO ou o 18-alfa. E aqui a gente vê que no primeiro, segundo, terceiro dia, a porcentagem do que foi corrido, né, do que eles pegaram e percorreram, foi maior, né, em animais que foi usado 18-alfa em comparação com DMFO, tanto no de 4 meses como no de 8 meses. Então, teste comportamental. Durante a fase de luz, ciclo claro, 12 horas, os camundongos foram submetidos às cegas a uma série de testes comportamentais. Primeiramente, a atividade motora geral foi abordada, após testes de campo aberto durante 3 dias consecutivos. Em seguida, foram realizadas as seguintes análises em ordem de sequência: medida do peso corporal, força da compressão, teste de corda para avaliação, fragilidade, seguindo de teste de pinça dos membros posteriores. Então, um dos testes que foi mais importante aqui é o teste da fragilidade. Por quê? Porque foi destacado isso, que pessoas que têm Alzheimer mais comprometido, né, têm aumento da fragilidade. Então, foi feito também teste de corda, né, para ver o equilíbrio, a questão do cerebelo. E foi feito também a questão do peso, porque como eu tinha comentado com vocês, pessoa com Alzheimer tende a perder peso muito rápido, né? Então, após 2 a 6 meses de tratamento, os animais foram anestesiados com cetamina, 100 microlitros por quilo de cetamidor, em dosagem de 100 microgramas. Os camundongos foram perfundidos com solução salina tamponante, com fosfato, resfriados os cérebros, colhido em uma gota de hemicérebro, fixado em 4 para formaldeído, preservado em solução graduada de sacarose, 10 a 30%. Para seccionamento, os cérebros foram congelados em isopentano, resfriado em gelo, armazenado a menos 80 graus, até o uso posterior. Cada seção coronal, 20 micrômetros de espessura, foi coletada e armazenada a 20 graus. No caso aqui, estou dizendo toda a parte da preparação e o que foi usado para ser analisado. Então, das análises realizadas, foi feita imunofluorescência, coloração da placa amiloide, análise quantitativa de aglomerados de alfa-beta amiloide, marcadores de trios, isolamento de cultura, análise de PCR em tempo reais, análise de imunoblote, ensaio de proteossomo e análise estatística. Então, a combinação do ácido graxo e do ômega 3, do ácido graxo 18-alfa e do ômega 3, diminui significativamente a formação da proteína alfa-beta, tanto no córtex como no hipocampo. Porém, foi feito que, quando o teste foi feito em 4 meses, em curto prazo, desculpa, teve uma menor incidência do que aqueles que foram feitos por mais meses, o de longo prazo. Então, com isso, se conclui que o tratamento ele deve ser de longo prazo, para ter um efeito significativo. Quando se foi feito
experimento de longo prazo, se teve uma porcentagem de 37,7% no córtex e de 39,2% diminuição significativamente das placas alfa-beta 42. Porém, conforme os ratos vão envelhecendo, né, mesmo sendo feito esse tratamento, eles não conseguem se recuperar. Por quê? Porque o cérebro está comprometido, como eu falei para vocês, né? As células elas vão vir a morrer e quando ocorre essa perda do parênquima, né? Não tem muito o que fazer. Então, nesse caso, o bom é começar o tratamento o mais rápido possível, sendo que no primeiros sintomas já começar, porque daí pode sim ter uma melhora significativa, diminuição das placas amiloides, diminuição da lesão, né? E não acontecer essas perdas do parênquima. Então, aqui a gente vê, né, o rato tratado com 18-alfa, né, em comparação com o DMSO. Há uma diminuição das placas beta-amiloide, tanto no córtex como no hipocampo. Então, como que o 18-alfa ele age? Como que ele ativa os caminhos do proteossoma? Bom, o 18-alfa ele consegue ativar uma proteína que é a beta-5. E essa proteína, ela regula o NRF2. O NRF2, ele é um gene que ele está no núcleo e ele se coloca para o citoplasma. E quando ele se coloca para o citoplasma, ele regula a defesa antioxidante, toda as peroxidase, glutationa, todo o sistema redox é por essa proteína. Ele regula a desintoxicação, né? Diminui a desintoxicação. Ele controla a glicemia, a citoproteção, a resposta inflamatória, diminuindo a resposta inflamatória, metabolismo do lipídio, homeostase celular, sobrevivência celular. Então, esse gene, ele regula toda a parte de defesa antioxidante e resposta inflamatória. E por isso, o 18-alfa, ele é um alvo terapêutico bom, né, para ser focado, porque ele tem essa resposta. Só, tá bem, a gente tem aqui a resposta do 18-alfa. E o ômega 3? Onde o ômega 3 vai agir? Bom, o ômega 3 vai agir lá onde eu tinha falado para vocês. Deixa eu voltar aqui. O ômega 3 ele vai agir na parte catalítica do proteossomo, ativando o proteossomo. Com isso, esses dois compostos eles conseguem aumentar até 80% de proteossomo. Um tratamento viável e adequado. Então, disse que esses dois medicamentos juntos, eles têm efeitos benéficos, né? Por ativar um duplo proteossomo, né? E, então, é um tratamento que ainda tem que ser testado em animais de maior porte, para vir, então, ser testado em pessoas, para poder, então, se tornar um medicamento, mas aconselham já, no caso, a tomar tanto ômega 3 quanto o 18-alfa, que ele é seguro, uma dosagem diária de 100 microgramas, 100 microgramas no caso, tá? Pode ser incorporado na intervenção dietéticas. Além desse composto, né, do proteossomo, que age no proteossomo, também tem outros mecanismos que estão sendo estudados. Uma é a irisina, que é um peptídeo que ele é ativado
com o exercício. E com isso, a fisioterapia nesses pacientes ela é muito importante. Outro é o composto da acetilcolina, aumentando a acetilcolina para conseguir fazer com que esses indivíduos tenham uma resposta. Outro alvo terapêutico que estão sendo bem avaliados também é os PPRs, a regulação do PPR para conseguir também ter uma resposta para diminuir as placas amiloides também foi feito, também estão sendo estudados. Bom, a doença de Alzheimer é uma doença que começa desde problemas de perda de memória recente, né, até a pessoa não conseguir mais reconhecer os parentes, vinha a ter problema de fala, né, problema em se alimentar, por último, pneumonia, nesses casos é fatais. E o tempo de vida de uma pessoa com Alzheimer estimado é de 5 a 10 anos. Porém, tem casos que foi analisado, né, de paciente com 20 anos que conseguiu sobreviver com essas alterações. Bom, obrigada pela paciência. Tchau.